Hoje vamos falar sobre uma das batalhas mais épicas que acabou ocorrendo entre Meliodas e Mael, mas isso acabou ocorrendo em um mangá especial chamado Prisioneiros do Céu. Sim, o novo filme de Nanatsu no Taizai. E para você entender um pouco melhor essa história, foi lançado um mangá especial, como eu falei para vocês, mas só lá no Japão para uma galerinha que foi aos cinemas assistir esse novo filme. E nesse mangá conta uma história um pouco antes do filme, e vocês vão ver tudo isso detalhadamente aqui no canal. Vale lembrar que esse mangá foi legendado e colorido pelo nosso amigo Senpu Animes. Esse é o único mangá que tem no Brasil legendado e colorido. Então não esqueça de dar uma força no canal dele, o link está na descrição do vídeo. Então galera, esse era o recadinho que eu queria dar para todos vocês. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal. E sem mais delongas, direto ao vídeo! Então galera, essa história começa com o despertar de um pesadelo. E esse personagem que vocês estão vendo agora se chama Belion. E o seu maior objetivo é ser um dos membros dos 10 mandamentos. Mas tudo parece ir bem tranquilo nos templos que existem nos céus. Mas de repente, toda essa calma acaba desaparecendo, pois uma luz negra acaba se chocando com uma luz branca. E dois novos personagens alados acabam aparecendo na história. E um deles diz: matamos? No entanto, tivemos a sorte que não era um dos 10 mandamentos. Então a sua amiga acaba respondendo: sim, tivemos sorte. Mas eles percebem que algo de estranho estava acontecendo, e eles não conseguiram eliminar o seu inimigo. E de repente Belion surge perguntando: tiveram sorte? E ele mesmo acaba respondendo: de ser assassinada por alguém tão genial como eu. E quando ele diz isso, ele acaba cortando essa cavaleira alada no meio. Enquanto ela vai caindo, o seu amigo acaba respondendo: como se atreve? Ele, sem hesitar, continua girando e acaba atingindo gravemente as costas desse cavaleiro alado. E como é que estava o Belion nesse momento? Com sangue nos olhos. Então ele ataca mais uma vez o seu adversário e sangue começa a sair. E a única coisa que ele consegue dizer olhando para Belion é chamar ele de ridículo, pois ele estava ferindo corpos divinos. Então o Belion, com a sua espada encravada no meio do corpo do seu adversário, ele acaba falando que não importa quantos inimigos ele vai ter, ele vai matar todo mundo. Mas teve algo que acabou despertando a curiosidade de Belion. Ele acaba reproduzindo a frase que eles haviam falado: estamos felizes que não foram os 10 mandamentos. E ele, sorrindo, olhando para o seu adversário, ele diz: eu sou o Belion e definitivamente serei o número 1 dos 10 mandamentos. Queime meu nome em sua alma e pereça. Então as últimas palavras desse cavaleiro alado foi dizer: não pense que você pode simplesmente entrar no reino celestial e sair ileso. Nós temos eles do nosso lado. Senhora Suprema Divindade, senhores, os 4 arcanjos, por favor guie a minha alma. Após o Belion ouvir essa clemência, ele diz: escombros que só servem para rezar aos fortes. Eu não rezo para ninguém. Eu vou me tornar um mandamento com a minha própria força. E quando ele diz isso, ele percebe que ele está rodeado por cavaleiros alados. Então ele mesmo fala: ah, os perdedores vieram outra vez, em grupo, e nunca aprendem. Aconteceu algo? Se quiserem morrer pelas minhas mãos, que ataquem. Quando todos esses cavaleiros alados seriam mortos, uma imensa luz brilhando como o sol acaba aparecendo. E esse ser acaba dizendo: então foi você, um mero soldado da sujeira, que entrou no templo do céu e matou seu povo. Para quem não entendeu, Belion estava matando até mesmo seu próprio povo para atingir um nível superior e assim ele conseguisse entrar como um membro dos 10 mandamentos. Mas enfim, vamos continuar aqui, pois esse ser que deixou Belion assustado continua a dizer: eu suponho que essa bagunça veio de você, embora seja uma coincidência ter me encontrado.
Será que foi uma coincidência? Ou foi um azar de Belion? Então Belion, todo assustado, lhe diz: ele me chamou de um mero soldado. Quem é você? Mesmo ele dizendo isso tudo, ele conseguia sentir um poder monstruoso desse ser, que era nada mais e nada menos que Mael, um dos 4 arcanjos, e ele que julgou mal no lugar da divindade suprema. Após ele dizer essas palavras, olhando fixamente para Belion, ele não se abate, mesmo sabendo que é inferior a Mael, e parte para cima dele e acaba utilizando uma das suas técnicas mais poderosas, Espada Corroente. Mas o ataque foi tão poderoso que não só atingiu Mael, e sim todos aqueles guerreiros alados. E ele, com a sua arrogância, acaba falando para Mael: salve a sua observação tola para quando você for ao inferno. Belion poderia jurar que tinha vencido Mael facilmente, mas ele acaba surgindo no meio daquela escuridão e brilhava como o sol. E Belion desacredita, pois ele acaba falando: ele soprou a minha escuridão em apenas um movimento. Ele não conseguia entender, e as únicas coisas que o Belion sentia naquele momento: essa luz e calor, é como se o sol estivesse aqui. E para complementar, a luz que Mael emitia era tão poderosa que a escuridão acabou consumindo o próprio Belion. Então Mael acaba falando: para ser franco, não gosto de lutar. O som da carne explodindo, o odor da morte, as dores de angústia e gritos de tristeza trazem grande dor para mim. E essas foram as palavras que o Mael acabou dizendo para Belion antes de atacar ele com um único dedo, e diz: no entanto, matar um demônio é outra história, já que esse é o dever e orgulho dos 4 arcanjos e o desejo do meu irmão. Vamos lá, você não precisa resistir, tudo ficará bem, não precisa ter medo. Eu vou pelo menos rezar por você, para que reencarne em uma alma bondosa. Olha que cena imponente de Mael, a mesma cena que o Escanor acaba fazendo quando ele se transforma. Mas enfim, voltando ao combate, Belion não se abate e grita para Mael não subestimar ele, e acaba usando todo o seu poder, toda a sua escuridão para atacar Mael. Ele olha tranquilamente para Belion, e só dele olhar, Belion é coberto pela luz, e acaba falando: está brincando comigo? Eu vou morrer aqui mesmo que eu me torne um dos 10 mandamentos? E quando Belion seria morto, ele acaba sendo salvo, porque uma escuridão imensa acaba surgindo. Mael e o próprio Belion ficam assustados. Era uma escuridão tão poderosa que ela não se recuava perante ao sol de Mael. Belion não parava de tremer, essa imensa escuridão era mais forte que ele. E quando ele olha direitinho, ele acaba vendo o filho do rei dos demônios, o líder dos 10 mandamentos. Meliodas estava em sua frente e tinha acabado de salvar a sua vida. Então o Belion acaba falando que o Meliodas é o próximo pretendente a ser o rei dos demônios, e nesse caso seria uma ótima oportunidade ele ganhar alguns fatores. Então ele olha para Meliodas e diz: Senhor Meliodas, precisamos combinar nossas forças para lutar contra Mael. Mas Meliodas diz o seguinte: saia do meu caminho, você é apenas um obstáculo para mim. E o Meliodas, somente com a sua escuridão, ele fez um dos 4 arcanjos se retirar, e sequer sem dar uma olhada para Belion. E quando Belion diz isso, nós voltamos para o cenário onde existem templos no céu. Mas alguém acaba perguntando: o que há, Belion? Você estava profundamente em seus pensamentos. Então ele diz: fique em silêncio, Pump. Para quem não se tocou ainda, todos esses acontecimentos que viemos falando ao longo desse vídeo era apenas uma lembrança de Belion. Mas enfim, ele acaba falando para o Pump se ele já terminou o seu trabalho. Para quem não sabe também, esse é um dos 6 cavaleiros negros que trabalha ao lado de Belion. E eles estavam batalhando contra os cavaleiros alados, e mesmo se eles fizessem todas essas lutas chatas, são apenas falhas em falhas.
e se eles conseguirem excluir a Estigma e os 4 arcanjos. Então o Pump acaba perguntando: diga, Belion, nós garantimos a nossa entrada nos 10 mandamentos com isso, certo? Mas somos 6 pessoas, não somos? Ou eles conseguiram 6 posições vagas prontas para nós? Mas o Pump, ele é zoeiro e ele acaba falando: certo, melhor ainda, que tal eliminarmos os 6 mandamentos? Então o Belion diz para ele que ele não se importa. E o Pump fica sem entender o quê? Então ele pergunta para o Belion se ele não tem mais interesse nos 10 mandamentos e pergunta o que ele pretende fazer. Então o Belion acaba falando: ele quebrou o meu orgulho em pedaços. Eu era só um fracote naquele momento. Por isso que eu estou ansiando por sua força esmagadora. O mais importante, ele se perguntava em que cenário ele vê em seus olhos, que não viraram para dar uma única olhada para Belion. Então, ele muito confiante acaba falando: eu vou verificar isso sozinho. Eu preciso de mais poder para isso. Então galera, esse foi o último capítulo do mangá Prisioneiros do Céu, do novo filme de Nanatsu no Taizai. Lembrando que esse mangá foi distribuído para uma galera que comprou os ingressos para assistir no cinema. E só para ressaltar mais uma vez, é um mangá que conta uma história um pouquinho antes do filme. Então não se esqueça de comentar o que vocês acharam desse mangá. O Meliodas foi muito superior a Mael, isso é fato. Mas será que é por conta que ainda não era meio-dia em ponto? Ou será que o Mael ainda não era tão poderoso? Como nós vimos nos últimos capítulos, teve um momento que o Mael realmente se tornou o arcanjo mais poderoso. Talvez nesse momento ele ainda não era. Mas enfim, não esqueça de deixar a sua opinião. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, até o próximo vídeo.